A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Prezados irmãos, eu quero dizer para você, irmão, amigos, todo aquele que curtir esse vídeo, compartilhe, tá? Deixa o seu like e compartilha, tá? Inscreve no nosso canal e nos ajuda, tá bom? Isso é maravilhoso para nós. Eu quero dizer para você que a gente vai falar um pouco sobre algum sofrimento, não só na nossa vida, mas vou mostrar na Bíblia, né? Que o servo de Deus, irmãos, ele sofre, tá? O servo de Deus sofre. E nós vamos fazer uma diferença entre o que é servo e o que não é, tá certo? Quem é servo e quem não é. Porque todo mundo acha que é servo de Deus, mas não é bem desse jeito, tá certo? E nós vamos fazer, vou mostrar para você uma coisa. Nós vamos fazer uma comparação nos reis, tá certo? Vamos fazer outra comparação nos apóstolos e vamos fazer outra comparação também no hoje, se Deus permitir. Amém? Vamos começar pelo rei Davi, grande homem de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, que a diferença que há entre o crente e o crente, todas as pessoas, gente, quando é crente é quem crê em Jesus. Eu quero que você entenda isso, não estou falando de religião, não. Quem crê em Jesus é crente, tá certo? Eu quero falar para você que há diferença entre o crente e o servo de Deus, tá certo? E nós vamos começar mostrando pelo rei Davi. Rei Davi era um homem que ele não queria o erro, ele não aceitava o erro. De vez em quando eu falo para alguém, se existir um segundo Davi, sou eu, que eu também não aceito. Eu não aceito nem o meu, eu vou aceitar o dos outros. Davi também era assim. Quando eu leio a história de Davi, o Salmo, eu fico assuntando e falo, rapaz, esse homem não tem jeito não, se eu não for ele, ele é eu. Porque eu não aceito. Essa é a diferença. E o servo de Deus, irmão, ele não veio para aceitar erro, né? Como Davi. Davi tinha umas qualidades muito boas, você vai ver agora, a moça vai ler para nós aqui, a nossa neta vai ler para nós aqui agora, no Salmo 101. Preste atenção que Davi queria o reino dele igual ao reino de Deus. Mas eu quero dizer para você que o servo de Deus, Deus não deixa ele exaltar. É isso que eu quero chegar. Quando você vê alguém exaltado aí, ele pode ser crente, pode ser pastor, pode ser obreiro, mas não é servo de Deus. Porque o servo de Deus, Deus não deixa ele exaltar. Veja quem era Davi e o que ele queria fazer. Veja aí. Salmos capítulo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. 2. Portanto, me-ei com inteligência ao caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos teus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo a escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém? Tá vendo aí? Esse era o Davi, né? Ele não aceitava o erro. Ele não aceitava. Eu creio e entendo que foi por isso que Deus deixou que ele caísse em alguma dificuldade. Porque ele queria que o reino dele na terra fosse igual ao reino de Deus. A mesma coisa. E aí foi o que aconteceu, que Deus não permite. Deus não permite que a exaltação pega o servo de Deus.
Quando você vê alguém exaltado é porque não é servo de Deus. Ele é crente e tudo, mas não é servo de Deus, né? Você vê uma diferença aí entre Davi e Salomão, né? Salomão pediu a Deus riqueza, pediu a Deus sabedoria, deu e deu riqueza também. Salomão, Deus apareceu para ele 2 vezes. Mas você pode prestar atenção que Deus não preocupou com Salomão. E ele morreu desviado servindo outro Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem, irmãos, quando ele não é servo de Deus, ele não pode ver o poder. Ele não pode ficar rico quando ele não é servo de Deus. Você vê, Davi era um homem rico, mas Davi vivia sempre sofrendo, porque Davi era servo de Deus. Salomão, você não vê falar de sofrimento de Salomão. Você não vê. Porque não era servo de Deus, ele era rei, né? Deus honrou ele? Sim, honrou, mas não era servo de Deus. É uma diferença muito fácil de fazer. Eu quero que você assista esse vídeo até o fim, tá certo? Então você vai ver aí muito esclarecidamente, né? Quem era Davi, quem era Salomão, né? Grande homem de Deus, Davi. Mas eu vou deixar 2 passagens para você ler. A primeira é no Salmo 39, o verso de 1 a 4. Depois você pode ler o 10 e o 11, você vai saber quem era Davi, no mesmo capítulo. No 39. No 69, você vai ver também, pode ler o Salmo todo, mas lê o verso 10 e o 11. Você vai ver o sofrimento que Davi passava. Por quê? Porque ele era servo, o servo sofre, não. Não é problema, Davi era rico, não é problema de dinheiro não, mas ele sofre. Deus não tira o cabresto dele, igual tira dos demais, tá entendendo? E não é só isso, vamos ver os apóstolos, vamos ver os apóstolos. Pedro e João, sofredores, né? Sofredores, foram para a prisão, Pedro foi preso por 2 vezes. Mas e Lucas e Mateus, sofreu também? Você não vê falar em sofrimento de Lucas e Mateus, e eram apóstolos. É isso que o povo não entende. Eles eram apóstolos. Lucas era apóstolo, Mateus era apóstolo, Matias, houve outros, muitos mais lá, André, né? Os demais eram apóstolos. Mas não era servo de Deus, aquele servo, eles eram apóstolos. Não era aquele servo sofredor como Pedro e João, né? Você vê João na ilha de Pátimo, Pedro na prisão, amigo, é muito sofrimento, né? Porque eles eram servos e os outros eram apóstolos, certo? Não é um caos de desfazer, é uma diferença que mostra na Bíblia, não é certo? Você vai ver Paulo, nós vamos ler agora uma passagem de Paulo, porque Deus, irmãos, ele não deixa o servo dele se exaltar. Por isso é que ele passa para as dificuldades, ele vai para a prisão, ele vai para a ilha de Pátimo, né? Ele vai como Davi, no Salmo 69, que eu falei para você, no Salmo 69, que eu falei para você, ele diz, Senhor, me tira desse poço de lama, porque eu não posso parar em pé. Porque Deus permite, irmão, que a pessoa erra, para não se exaltar. Você está entendendo o que eu estou falando? O servo verdadeiro de Deus, ele permite que ele erre para ele sofrer, para ele ir lá no fundo do poço, para ele não se exaltar. Porque a exaltação, irmão, não é de Deus. O que é de Deus é ser humilde e não exaltado como se vê, né? Então, se você pode prestar atenção nisso aí, presta atenção, vamos ler a passagem de Paulo agora, você vai ver, também Deus não deixava ele exaltar, né? Porque ele era perseguidor, negativo, é porque ele era servo de Deus, Vamos ler outra vez, 2 Coríntios capítulo 12, me parece que o verso de 1 a 7. Vamos ler outra vez para você ver o quanto Paulo era glorioso, cheio da glória e não podia exaltar. Veja aí. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe.
foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me desbofetear, a fim de me não exaltar. Amém. Tá vendo? Foi-me dado o espinho na carne. Esse homem que ele falou aí no começo, até o terceiro céu, foi arrebatado até o terceiro céu, era ele mesmo, viu, irmãos? Talvez alguém fique em dúvida, era o próprio Paulo mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu fui infeliz nisso aí, ele foi arrebatado para o céu, eu fui arrebatado para ver o inferno. Foi muito bom. A aprendizagem minha foi diferente, né? Mas graças a Deus, né? Mas aí eu quero dizer para você, foi-me dado um espinho na carne para que eu não me exaltasse. Porque Deus não permite que o servo se exalta. Deus não permite, irmãos. Não adianta. Você pode acompanhar a Bíblia, você pode ir para Ezequiel, o sofrimento de Ezequiel. Jeremias no poço lá, no poço de lama, lá do calabouço. Jogaram ele dentro do poço, irmão, lá no fundo era lama. Disse a palavra. E ali eles ficou, se não chegasse um para tirar ele, ele morria ali dentro, porque ele não tinha como sair, era fundo, né? Então, os homens de Deus sofreram, né? Enquanto você vê os outros profetas, você não vê falando sobre isso, né? Mas porque era servo de Deus. O servo de Deus é diferente, ele sofre, ele é castigado, ele é punido. Olha, você viu Paulo falando, foi-me dado um espinho na carne para me esbofetear. Alguém pensa que é enfermidade. Não, irmão, a palavra não mente, não. A palavra é verdadeira, esbofetear. Paulo fazia milagre aqui, curava enfermo, ganhava alma para Jesus, ressuscitava morto, né? E acontecia que chegava ele na frente, ele estava apanhando, irmão, tomando varada. Sendo apredejado, arrastava, jogava ele para fora como morto, ele revivia, o povo ia embora, ele vivia e ia embora, né? Era um mensageiro de Satanás para me esbofetear, disse ele, está entendendo? Então eu quero deixar bem claro para você, o servo de Deus, ele é sofredor. Eu não estou dizendo de riqueza ou de pobreza, não, ele pode ser rico, se ele for servo de Deus, ele sofre também, ele sofre como Davi, como nós vimos, Davi. Uma comparação muito boa que está isso aí, feita para você, entre os apóstolos, entre Davi e Salomão, né? E entre nós nesse dia, né? Você vê pastores aí, dirigindo igreja, é crente sim, é crente, é pastor, mas não é servo de Deus. Sabe por quê? O servo de Deus, ele não faz o que quer. A diferença está aí, a lição está aí, o servo de Deus não faz o que quer. Ele faz o que Deus quer. Porque sempre o servo de Deus é homem de oração, é homem de jejum, é homem que busca, né? Então, há essa diferença para o mundo ver. O servo de Deus, irmão, ele não anda perseguindo ninguém. O servo de Deus não tem ódio de ninguém. Ele é sério, ele é positivo, ele é justo, né? Então, você vai ver muito bem, ele não acusa ninguém. Não, ele é servo de Deus. Ele é servo do Altíssimo, ele é diferente, as palavras dele é diferente, é palavra séria, é palavra justa, ele não entra em lugar errado porque Deus não deixa, porque o homem, eu já disse, vou dizer de novo, o homem é exaltado, o homem não pode ter poder, irmão, você está vendo aí nos nossos dias, né? Crente, pastores, né? Se exaltando. Tem pastor, irmão, que ele você olha nele, você vê. Ele domina a igreja, ele acha que a igreja é dele. Ele acha que é dele.
E você está vendo isso aí no nosso país. Ele acha que a igreja é dele. Manda a igreja para o monte, manda a igreja enjoar de meia-noite a meio-dia. Ele acha que é dele aquilo ali, né? Aí ele quer comandar Jesus também, ele quer pôr um cabresto em Jesus e mandar ele também. Vamos para cá, Jesus, vamos para cá, vamos para cá, vamos entrar para aqui, para um lugar banais aqui, vamos entrar para a política, Jesus, vamos entrar para cá. Só que ele enganou. Cabresto não se põe na cabeça de Jesus. Aí você enganou, aí você pegou o parceiro errado. Porque Jesus não obedece esse tipo de gente, acusador, esses acusador, perseguidor, esse povo do ódio. Jesus não obedece esse povo. Jesus não anda com esse povo. Jesus anda com o servo de Deus. Eu sou um grande exemplo disso aí, irmãos. Eu sou um sofredor. Não estou falando de financeiro. Eu estou falando de perseguição. Perseguição vem de todo lado que você pensa, assim como Davi. Você vai ler os passagens de Davi, lê o Salmo 39 e o 69, ou outras passagens. Você só vê Davi falando de sofrimento. Senhor, me tira desse poço de lama onde não posso parar em pé. Senhor, me ajuda e eu quero vencer, né? Mas você vê no começo que Davi queria ser exaltado. Ele se exaltava, não, eu quero meu reino é assim, 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 semelhante ao do céu, não podia ter erro. Acho que Deus pensou assim, vou deixar ele errar para ele saber que ele não é igual a nós. Porque é isso que acontece. O homem não pode adquirir poder. O pastor, o crente não pode receber poder. Ele não pode receber recurso financeiro, receber poder. Ele não pode receber, que ele se exalta. Ele se exalta. Agora o servo de Deus não. O servo de Deus, o exemplo está em Davi. O servo de Deus, o exemplo está em Paulo, né? Você pensa que Paulo andou pobre a vida toda? Se em algum lugar ele falou que trabalhou com as próprias mãos, né? Aí você pensa que Paulo andou pobre a vida toda. O senhor está enganado. Está enganado. Teve lugar que queria dar as coisas para ele. Falou, não, eu tenho abundância, não precisa não. Tá bom? Tá bom? Então, é isso que eu quero dizer. Paulo não podia se exaltar, né? Os apóstolos, né, também não podia. Tinha que passar na prisão para saber que ele tinha que ser submisso a Deus. Nós temos que ser submissos a Deus. E não Deus submisso a nós, conforme nós vemos nesses dias. Há pastores por aí que quer que Deus, quer que Jesus seja submisso a ele. Ele quer levar Jesus para todo lugar. Não é assim. É nós, é ele que leva nós. É ele que administra a igreja. É ele que faz a igreja crescer. Portanto, que ele é pastor da igreja, a igreja vai diminuindo. Todo dia está diminuindo. Todo dia diminui um pouco. Porque ele é pastor, porque o homem tomou a frente. E sendo que ele tem que ir na nossa frente. Amém? Eu agradeço você que vai curtir esse vídeo. Compartilhe. E fique com Deus. Que Deus te abençoe muito. Amém? Se você quiser nos ajudar aí na oferta, o Pix está aí, tá? Amém? Fique com Deus.